Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente vai abordar um case super relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo enquanto mundo, onde as marcas precisam estar muito atentas e muito atualizadas com o espírito do nosso tempo. A gente recebe a Fabiane Patini, diretora global de marketing da Anility, uma marca líder global na produção de fibras de moda. Parece complicado, mas a Fabi tá aqui vai explicar pra gente melhor como é que funciona a Anility e suas diversas aí operações e tecidos, né? Fibras. Ela vai nos explicar agora. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Super obrigada, Luísa, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo espaço, e eu fico muito contente da gente poder desmistificar algumas coisas, né, sobre esse universo que é da indústria onde eu tô, né, mas que chega lá para o consumidor final, então vai ser um prazer a gente desenrolar isso tudo aqui. Vai sim. Eu quero já começar te pedindo para contar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional mesmo, antes da gente falar da marca em específico. Para quem tá nos ouvindo, a nossa audiência também já tem um pouco mais de contexto. Você tá em São Paulo hoje, né? Via de regra a gente gravaria aqui no estúdio, mas a Fabi tá em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente sobre o que você tem feito. Eu tô aqui em São Paulo, a Anility é uma empresa global, é a maior produtora de poliamida 66 do mundo. Vou explicar um pouquinho o que é essa 66. E eu comecei a minha carreira profissional no varejo, né? Trabalhei em shopping centers, marketing de shopping centers, 2 grandes aqui de São Paulo. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a moda, porque um deles era um grande patrocinador do que é hoje o São Paulo Fashion Week. Ah, que bacana! Então, esses movimentos do universo, né? Então, aí eu acabei tendo contato com esse mundo da moda e fui trabalhar numa empresa, uma grande fabricante de fios, né? E, na verdade, é uma grande multinacional americana que fazia fios e eu fui para essa divisão. E daí eu acabei fazendo uma incursão aí pelo mundo do entretenimento, né? Trabalhei na Paramount Pictures. Que máximo! E foi muito legal, foi mesmo, muito legal essa fase, Luísa, porque lá eu tive contato mais com a ponta, com o consumidor final, né? Apesar de antes eu já fazer um trabalho de ingrediente, marca de ingrediente, né? B2B2C, eu acabei lá na Paramount tendo contato com a ponta, prateleira, né? Lançamento de filmes e tal. E aí voltei, fiz esse retorno para a poliamida, e que foi muito interessante porque a empresa para a qual eu trabalho hoje, a Anility, ela comprou uma operação de poliamida, né, que era antigamente da Dupont. Então eu você já tinha propriedade, claro, que bacana. Exatamente. E agora com essa função global, né, de fazer a nossa marca Sensil, a marca da nossa poliamida, reconhecida pelos consumidores aí no mundo todo. A Fábio estava, inclusive, comentando que ela atende muito Santa Catarina, em função da gente ter também um polo têxtil. Não vamos arriscar aqui nomes para a gente acabar não esquecendo de ninguém, mas acho importante a gente trazer esse contraponto, porque às vezes quando a gente fala de marcas que trabalham com B2B2C, é difícil para quem está nos ouvindo visualizar, entender em que momento da cadeia que vocês estão. Mas, desculpa te interromper, você ia explicar para a gente como que funciona o Poliamida 66. É isso, Perfeito, né? é isso. Mas só para fazer o ponto aí, Santa Catarina é um mercado importantíssimo para a gente, tem grandes tecelagens, grandes malharias, grandes marcas, né, que fazem um trabalho belíssimo aí para a moda brasileira. E no mundo, muitas exportando, claro. A poliamida, só para explicar para vocês o que é essa poliamida 66 que a gente fala, né? Quando a gente vai comprar uma roupa, né, a etiqueta de composição das peças, que normalmente está aqui atrás, né, em cima, na parte de trás da gola, traz os ingredientes, como que aquela peça foi feita, com que tecido ela foi feita, né? Então lá você tem a composição, normalmente é poliamida, elastano, ou poliéster, elastano, viscose, as diferentes fibras, algodão, e aí está a importância, né, do nosso trabalho. Eu vejo com uma super responsabilidade essa questão da gente informar o consumidor sobre isso, porque a fibra
que está lá na sua roupa faz uma enorme diferença no seu bem-estar, no seu conforto, na sua performance, né? E esse é o nosso trabalho. A questão da poliamida 66 é a seguinte: existem 2 tipos de poliamida, a meia e a 66, e são grandes as diferenças do ponto de vista de produtividade para a indústria, né, para quem produz o tecido, em termos de solução final, né, benefício para o consumidor. Então, são enormes as diferenças. E a poliamida, vamos dizer assim, é o topo da cadeia, né? É a versão mais sofisticada, né, com mais benefícios, a melhor versão para o consumidor final, em termos de atributos, né, no vestir. Isso que eu ia perguntar, só para ver se eu entendi. Com relação à performance mesmo de como a gente se sente, ou também está relacionado a descarte, alguma possibilidade de reciclagem? Super boa a sua pergunta. Na verdade, a gente, quando fala de performance, pode falar de função, né? E aí, assim, é uma infinidade, assim, a gente tem uma infinidade de tipos de fios para diferentes soluções. Tanto para maior sustentabilidade, menos impacto no meio ambiente, como também, como você comentou, e eu posso citar alguns depois, mas também do ponto de vista de conforto e bem-estar. Então, a gente tem um portfólio, por exemplo, de fibras que incluem um fio que refresca. Então, quando a temperatura sobe, você fica mais fresquinha. É um fio super macio, uma delícia, hiper confortável. Algumas marcas usam esse fio nas suas coleções, seja de moda íntima, seja de moda esportiva. A gente tem um fio que é o que faz o contrário, é feito com casca de café carbonizada, o HEAT, que ele esquenta, né? Então, mantém a temperatura do corpo e é anti-odor. Isso só para citar alguns, né? Na linha dos sustentáveis, a gente tem fio reciclado, né? Poliamida reciclada, nosso Sensil EcoCare, a Sensil BioCare, que é biodegradável, né? Para justamente reduzir resíduos. E o portfólio é muito grande, Luísa, não vou, né, me estender a falar de todos, mas esse ponto que você trouxe é muito importante, porque a ideia da empresa é fazer uma transição. Então, ela já faz fios de performance, a ideia é produzir esses mesmos fios com menos impacto no meio ambiente. Ou seja, a gente trabalha para melhorar, diminuir esse impacto, né, no meio ambiente, diminuir resíduos, diminuir o uso de água ou a poluição da água, né, que a indústria têxtil, infelizmente, é uma grande responsável por isso, para aumentar a durabilidade das peças, para que o consumidor possa usar por mais tempo e quando ele não queira mais, ele doe, por exemplo, né, ou revenda, né, e também com menos impacto para o planeta, né, então... Se a gente está, por exemplo, fazendo uma transição para a produção de poliamida com outros insumos, né, que não sejam de origem fóssil, por exemplo, a gente está usando biogás, que é uma tecnologia super sofisticada para produzir nossa matéria-prima. Sim. Né? E tudo isso a gente faz assim, pensando em qualidade. A gente quer partir do que a gente tem, né, que já é um fio de muita qualidade, para um fio de muita qualidade com menos impacto ambiental. Nossa, né? Que é o ideal, né? Que é o ideal, e preservando aí para o consumidor os benefícios que ele procura. Não, e isso é interessante por vários aspectos. E aí, logo de cara, consigo pensar em 2. Primeiro, é importante para mim, enquanto consumidora, Luísa, saber que existem pessoas, empresas que estão preocupadas com isso e levando isso adiante, porque, de fato, quando a gente vê aquelas imagens de ilhas de lixo no oceano, por exemplo, grande parte são roupas e a gente sabe que a indústria da moda precisa também, não diria se responsabilizar, porque a gente sabe que tá todo mundo envolvido, é um todo, mas de certa forma também se posicionar, tipo, beleza, estamos aqui fazendo a nossa parte para que a gente possa caminhar para um futuro melhor todos juntos. E um segundo ponto, enquanto profissional de marketing, a gente ouve muito
que cada vez mais as novas gerações estão preocupadas com marcas que de fato têm propósito e que vivem isso em sua autenticidade. E, poxa, como é bacana saber que vocês estão atentos a isso. É uma empresa que já tem uma trajetória muito longa no mercado, mas que não deixou de se atualizar, que é o papo do espírito do tempo que eu estava comentando no início do episódio, assim. Acho muito relevante trazer esse case também para nossa audiência, para todo mundo entender que é possível, dentro daquilo que a gente já faz. Exatamente, Luísa. Você comentou, né, sobre a questão dos resíduos, das ilhas de roupa, né? É muito importante aqui a gente falar sobre isso, porque tudo deve começar pelo consumidor. Sim. Né? A gente tem um processo de consumo consciente, e aí, falando como profissional de marketing, né, essa questão da geração Z, que já vem com uma outra concepção, né, de compra, de consumo, de escolha, né, critérios de escolha de produtos, ele já vem querendo saber o que está por trás daquele produto, quem fez, como fez, e que é aquilo, né? Uhum. É que a gente fala sempre que escolher uma roupa deveria ser como escolher um alimento, né? A gente vai no supermercado, a gente olha o rótulo para ver o que tem lá, né? Quanto tem de proteína, quanto tem de calorias, quanto tem de açúcar. E a gente deveria saber o que a gente está consumindo de roupa, porque a geração de resíduos começa aí, né? Quando você compra uma peça que não tem durabilidade, né? Que você lava 2 vezes e ela já desbotou, né? Já perdeu a forma. Isso vai virar um resíduo, né? Então, o consumo é muito importante. E a gente, na indústria, já está pronto para atender essa demanda, né? A grande notícia aí é que a indústria está pronta, está puxando esse movimento, porque começa aí, né, a mensuração do impacto ambiental, né? A gente sabe quanto a gente precisa de recurso para produzir os produtos, para fazer os produtos finais. Então, assim, a gente tem esse papel e essa responsabilidade de não só fazer, mas também comunicar para o consumidor saber, né, o que de fato ele está comprando, né? Então, é muito importante isso. A gente acabou de lançar até um produto em função dessa questão da redução de resíduos pós-consumo. E ao mesmo tempo que você precisa comunicar, deve ser complicado, né? Fazer com que, com uma linguagem muito simples, clara e objetiva, essa mensagem chegue para os consumidores, porque, de certa forma, é uma pauta relativamente técnica. E bem como a gente estava comentando também, quando a gente trabalha num processo B2B2C, se torna muito mais complicado. Eu já trabalhei na indústria, não era esse segmento, mas eu lembro que era o grande desafio que a gente enfrentava. Eu preciso gerar valor primeiro para o meu distribuidor, depois para o meu consumidor final, mas não posso esquecer de nenhum desses dois. Eles precisam ter o mesmo peso nas minhas estratégias e nas minhas ações de comunicação, marketing, enfim. Exatamente. E você imagina contar toda essa história aqui que a gente, né, tá tendo esse tempo, essa possibilidade de explicar e tal, contar isso tudo para o consumidor é realmente um desafio, né? E fazer isso em 30 segundos num vídeo, né, na rede social, tal, como fazer isso de forma eficiente? E sem ser chato, né? O grande desafio é a gente conseguir contar essa história de uma forma interessante, né? Prender a atenção das pessoas, né? Posicionar aquilo no momento de vida dessas pessoas, né? E a gente já não está considerando assim, consumidores como consumidores, né? A gente considera as pessoas como cidadãos e cidadãs, né? Então, assim, são pessoas que estão lá, elas consomem porque elas têm uma necessidade, né? E como a gente se insere nesse momento, né, de cada um. Então, eu diria para você que esse é o meu principal desafio, como traduzir isso para a ponta, né, para quem precisa saber disso. Sim, eu faço ideia. Ao mesmo tempo que vocês estão inseridos num mercado que é extremamente competitivo, tu falavas um pouco sobre os diferenciais de algumas fibras e eu lembrava de uma aula que eu tive esse final de semana. A gente estava discutindo um pouco sobre marcas e aí a gente comentava sobre qual seria a nova era do branding. E aí, entre várias possibilidades que surgiram, a gente viu o exemplo de uma varejista, creio que era norte-americana, não vou lembrar, mas que já no PDV
eles traziam exemplos assim, esta malha aqui não aquece, essa malha aqui vai te ajudar a resfriar. E aí a gente falava, será que a nova era, então, é realmente a hiperpersonalização? Estamos caminhando cada vez mais para isso? E aí lembrei disso quando você comentou e talvez realmente a minha aposta seja essa. Eu acho que sim, Luísa. Vai tornar a nossa vida um pouco mais complexa, né? Como profissionais de marketing. É verdade. Mas eu acho que, assim, no nosso caso, sendo uma marca de ingrediente, né, a gente que está presente em todas as categorias, né, do vestuário, a gente está em moda íntima, a gente está em moda esportiva, a gente está em roupa, né? Essa blusa, por exemplo, que eu estou vestindo é uma blusa feita em poliamida reciclada, né, de uma parceira nossa. Então, assim, são várias categorias de produtos diferentes e cada uma conversa com o seu, né, o seu consumidor, o seu cliente. Então, para nós, é mais a adaptação dessa narrativa, né, junto com a marca parceira, para que a gente consiga agregar valor nesse processo e aí chegar com uma mensagem pertinente lá na ponta para a consumidora ou consumidor. Essa questão que você falou, por exemplo, né, eu acho que aí pensando na nossa realidade ainda, propósito, né? Falar de propósito o tempo todo, né? Escolher as nossas causas, né? Saber o que a gente agrega de valor, porque a moda, por exemplo, né? A criação de moda é uma área riquíssima, né? Está sempre se reinventando. A moda é muito rica em termos de potencial criativo, né? E a gente entra com a função, né? Então, assim, como a gente está falando de matéria-prima, quando a gente senta para desenvolver produto com uma estilista, né? Uma pessoa que tem essa função nas marcas, um diretor criativo, a gente estuda, olha o portfólio, olha os benefícios e estuda juntos o que a gente pode agregar como matéria-prima. E as mais sérias estão sempre buscando isso, né? Porque é uma forma de você agregar durabilidade, questões assim que o consumidor vai sentir a diferença lá no uso, né? E vai Com certeza. Vai gerar uma lealdade também depois de uma recompra, né? Então, é isso que a gente busca fazer, né? Mas é um trabalho desafiador mesmo, como você falou. E eu vejo, interessante esse ponto que tu trouxe, porque eu vejo, e aí não sei se é só na minha bolha, talvez você que estuda mais esse tema a fundo, deve ter acesso a estudos mais atualizados, vai poder confirmar ou negar. Na época que a minha mãe comprava as minhas peças de roupa, ela era essa pessoa que colocava na minha cabeça, durabilidade, vamos aqui atrás de uma peça que você vai conseguir usar durante muitos anos, e enfim. Aí quando a gente vai crescendo, vai passando a tomar as nossas próprias decisões, vai sair do nosso bolso, eu já fui pro fast fashion. Não vou te mentir. Comprava bastante na Shein, enfim, entre outras marcas. E comecei a perceber que aqueles critérios que eu observava antes e que me foram passados de geração de valor mesmo, e até por questão ambiental, que hoje em dia é impossível de ignorar, aquilo já não estava fazendo tanto sentido. E aí a gente volta para aquela parte do ciclo onde, de novo, eu quero saber a composição, eu quero saber de onde está vindo, quem foi que fez, como é que foi o processo, que marcas são essas que estão associadas a essa peça que eu estou comprando. Vocês têm percebido este tipo de comportamento do consumidor ou isso é um comportamento da bolha da Luísa, assim? Não é a bolha da Luísa. A gente é impactado por muita mensagem, né? A gente tem muitos estímulos de consumo e a gente entende que a questão do fast fashion também passa por aí, né? A quantidade de estímulos que a gente recebe para compra. Bem observado. E eu acho que eu acho que, assim, a gente, do ponto de vista da indústria, a gente está aberto a trabalhar com clientes, independente do tamanho do cliente, onde está o cliente, né, uma indústria global, então a gente está com vários players da cadeia, e eu acho que, assim, ao dividir, né, esse propósito que nós temos com o produto que a gente oferece, com os nossos parceiros, sejam eles fast fashion, sejam eles marcas de luxo, que a gente transita em todos os setores, a gente, dividindo esse propósito e entendendo que isso ressoa com a outra marca, com o outro lado, seria ótimo, né? Isso é ótimo, porque se a gente conseguisse fazer a transição
né, e inserir qualidade, durabilidade, né, de cor, de forma da peça, agregar essas funções para o fast fashion seria ótimo, né? A gente lançou, por exemplo, com a Zara, e aí eu posso falar, é público, um projeto global que foi de muito sucesso. A gente lançou uma coleção com o nosso fio by Nature, que é feito com essa redução de matérias-primas fósseis, né? E a Zara foi muito bem sucedida com essa coleção. Então, é possível. Provando, né? que é possível, exatamente, isso que eu ia possível. comentar. Exato, é possível para todos oferecerem um produto de mais qualidade para todos os tipos de marca. Quero te ouvir falar um pouquinho sobre o lançamento de Sensil Flow. Quer contar pra gente um pouco sobre esse conceito? O que vocês pensaram? É bem recente, né? Eu vi que é de abril. Muito recente. Foi um lançamento global, simultâneo, em todos os mercados em que a gente atua. E é uma paixão minha, Luísa, falar sobre o Flow, porque assim, ao tomar contato, né, com essa tecnologia, e tentar elaborar, né, ao trabalhar na proposta de valor desse produto, eu fiquei encantada com o potencial, porque a ideia é a gente promover a circularidade no têxtil, é a gente oferecer para o consumidor uma peça que vai ser feita com um componente, né? Eu já vou explicar isso, né? Que seria o nosso fio, a nossa poliamida, que tem uma característica de elasticidade. Então, as peças, porque hoje a gente quer movimento, a gente quer conforto, elasticidade é fundamental em todas as categorias, né, de produtos. Então, em algumas categorias, é possível em que essa elasticidade é de conforto, como essa que eu estou usando, né, você não precisa de grande compressão, a gente pode substituir outras fibras que agregam essa elasticidade pela poliamida. Então, o que isso significa na prática? Que o consumidor vai ter uma peça de roupa que, quando ele não quiser mais, ou já doou, enfim, para não virar resíduo, ele pode devolver para a loja e essa peça pode virar um novo fio, pode se transformar num novo fio. Que sensacional! Então, é sensacional, porque você consegue, com isso, reduzir muitos resíduos, e não só na ponta para o consumidor, né? Você pode reduzir na produção do tecido, que já é um processo que gera resíduos, na produção das peças, na hora da confecção das peças. Então, é um impacto muito positivo no meio ambiente, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tô empolgada para que a gente possa colocar aqui na descrição, depois eu pedir para as meninas enviarem pra gente, matérias públicas para quem quer entender mais sobre o tema, sobre o assunto. De repente tem até algum parceiro nos ouvindo aqui, vai querer procurar vocês para enfim, implementar e trabalhar nisso. Eu tô até com uma imagem aqui, pena que eu não vou conseguir mostrar, mas eu imagino que seja uma das peças da campanha. Queria até te ouvir nesse sentido, assim, como que foi esse lançamento global e se já dá para ter alguma ideia da receptividade que o item teve no mercado, assim, mesmo que seja mais recente. Já dá sim, e foi muito interessante, Luísa, porque a gente lançou numa feira na Alemanha, né? Pela primeira vez, assim, testando o produto, o nosso discurso, a forma que, né, mostrando nossas amostras de produto, demonstrando, né, performance, e foi super bem recebido. A feira só falava de circularidade, é o grande tema no têxtil agora, né? Como a gente vai coletivamente reduzir os resíduos da produção têxtil, né? E então, assim, teve muito eco, a gente teve muitas demandas, leads nesse processo já da feira de apresentação, que foi uma ação B2B, né? E a gente lançou nas nossas redes sociais todo o conteúdo tal, e está no momento de apresentar para os nossos parceiros, né? Então, estamos fazendo apresentações para tecelagens, marcas, e espero que em breve a gente possa vir aqui contar para você dos produtos, falar dos produtos que estão à disposição do consumidor final. Mas a receptividade foi absolutamente boa. Que bacana. Eu até ia te perguntar com relação a isso, assim.
Inclusive, fiquei pensando, agora eu vou sair daqui olhando todas as minhas etiquetas. Fabi nos deixou meio atentas, consumidoras atentas. Mas acho importante, acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem é a consciência daquilo que a gente está consumindo. E que a gente consiga levar isso para cada vez mais pessoas, para realmente reverberar isso que é muito relevante tanto para o nosso futuro quanto do planeta. Mas voltando ao episódio, tu comentava sobre como a circularidade é uma tendência dentro da indústria têxtil. Queria te ouvir um pouco mais nesse sentido, assim, aproveitar dessa tua expertise. Nesses eventos que vocês participam, estudos que vocês têm acesso, o que mais a gente tem mapeado, assim, de tendência mesmo? Ou até observação pessoal, porque a nossa intuição, ela é muito válida quando a gente está muito inserida num mercado. Tem, às vezes, insights que ninguém mais percebeu e a gente já está imaginando que aquilo ali em breve vai se tornar uma tendência. Perfeito. Para mim, Luísa, eu não vou me aventurar pelas tendências de moda, tá bom? Eu vou falar para você das tendências do ponto de vista de função, Isso, né, exato. e mercado, né? A gente tem apesar da gente ter também estudos, né, que a gente apresenta e divide com os parceiros sobre moda. Mas grandes tendências aí são, além da circularidade, né, e redução de resíduos, a durabilidade, que também está associada a isso, né? Então, a gente buscar sempre peças que durem, né, para que a gente reduza esse resíduo, né, que é gerado, essa insatisfação também, né, com a peça que a gente acabou de comprar. Então, você compra uma coisa durável, você vai usar por muito tempo, você vai, né, quando você não quiser mais, você vai doar. Então, isso é super importante como tendência, buscar conceitos de durabilidade. Outro conceito é o confortável, né, o comfy. A gente não quer mais definitivamente sofrer, né, com roupa apertada, desconfortável, que não veste bem, que não é gostosa, que não é fresca, ou um sapato, né, um sapato apertado, né? Então, graças a Deus, a gente pode agora também usar tênis no trabalho à vontade. Nossa, com certeza. Né? Então, o confortável é uma tendência muito forte que veio para ficar. A versatilidade também das peças, você combinar, né, consumir de forma... Faz parte do consumo consciente, né? Você buscar peças que são versáteis, que você pode ressignificar. Né? Então, por exemplo, o athleisure, né, que é uma tendência que veio de uns anos, já vem de uns anos para cá, e só também ganha força. Né? Então, você tem uma peça que você pode usar para ir para academia, né? Aí você joga um casaco, uma outra camada por cima e vai tomar um café com as amigas, vai para o trabalho, né? Então, essa versatilidade é um outro caminho, né? E acho que essas são as principais, assim, que a gente pode destacar aqui hoje. Ai, e que coisa boa, né? Feliz em te ouvir falar sobre isso, porque, de fato, a gente já não tem mais tempo para ficar se diminuindo para caber num sapato, numa roupa que não nos atende, não atende às nossas necessidades, não atende aquilo que a gente vive no cotidiano, no dia a dia. Fico feliz em te ouvir falando sobre isso. Luísa, tem um negócio super importante que eu esqueci. Você falando de tempo, né? Tempo, gente, quanto vale o tempo hoje para nós, né? É luxo o tempo. Então, algo que a gente agrega com as fibras produzidas pelo ser humano, né? E essa funcionalidade toda te permite ganhar um monte de tempo. É uma roupa que não amassa, né? Que alegria. Você joga na mala, viaja, né? Não pesa, não amassa, você não precisa lavar tanto quanto outros tipos de peças de roupas, né? Outras fibras que absorvem a sujeira mais rápido. Então tem muito benefício, assim. Eu acho que por isso que é importante essa comunicação para o consumidor, né? Faz diferença no dia a dia. Pois era isso que eu ia te perguntar agora, assim, e comentar junto contigo. O que vocês têm utilizado para impactar o público-alvo de vocês? E falando de canal mesmo aí, o que funciona melhor para engajar, alcançar essa audiência? O que vocês têm trabalhado? Principalmente as redes sociais, e em especial o Instagram, que é a casa da moda, né? Então, é verdade.
A gente está muito presente no Instagram e não só no nosso canal, que é o principal canal aqui do Brasil, que é o Sensil BR, onde a gente divide informações sobre lançamentos das marcas parceiras, a gente fala de tecnologia têxtil, a gente coloca também conteúdo sobre, não só sobre os nossos fios, né, mas também sobre a forma que problema que eles procuram endereçar, né, e explicando para o consumidor o que é circularidade no têxtil, né, na moda, como que a pessoa pode impactar esse processo. Uhum. Então, a ideia é desmistificar alguns conceitos, trazer o consumidor para perto. Então, hoje o principal recurso que a gente tem são esses conteúdos aí que a gente trabalha com bastante carinho e atenção para o consumidor ter essa informação. Chegam a trabalhar bastante com Pinterest ou não é um canal tão forte? É uma excelente pergunta. Poderia ser, é um canal muito forte, sim. Para nós, a gente ainda está estudando, na verdade, que eu fico imaginando, porque como é muito visual, isso tudo que você precisa comunicar não é tão fácil de visualizar, né, com os olhos. Se fosse possível a gente já viver, sei lá, a era do metaverso super implementado, talvez facilitaria. Mas enquanto estava elaborando aqui, eu fiquei pensando, poxa, é desafiador, porque a grande maioria dos canais trabalha muito o apelo visual. E você precisa de tempo, de exercício mesmo de fala para poder explicar todos esses benefícios. Exatamente. Eu acho que a gente procurou priorizar, na verdade, né, o Instagram, porque em função do que a ferramenta possibilita, né, de recursos, apesar do Pinterest ser bárbaro, as nossas marcas parceiras estão lá. Então, assim, a gente sempre busca o que a gente pode fazer de diferente para agregar esse valor para as nossas marcas parceiras, né? Então, mas eu acho que é uma evolução. Eu acho que eu vejo como os canais estão o tempo todo evoluindo, né? Então, assim, eu não vejo como nada, assim, que limite, né, a nossa entrada. Eu acho que a gente vai chegar lá e vai abraçar. Não, com certeza. Com certeza, vocês já devem estar elaborando e pensando nisso há muito mais tempo, mas até, inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Quais são hoje os principais desafios que vocês encontram nessa comunicação de marca? A gente já vem falando bastante ao longo desse episódio, né? Verdade. Eu acho que fora essa questão da complexidade, né, que a gente já falou, né, de traduzir esse tecnês todo para o consumidor, esse sem dúvida é o principal desafio, que também encaro como uma forma como um estímulo. Né? Exato. Também acho. É um estímulo. E para a gente fazer melhor, para a gente chegar lá com uma comunicação mais relevante. Eu acho que um desafio assim muito grande que nós temos todos, em todas as indústrias, como profissionais de marketing, e nem sei, como seres humanos, é a desinformação, né? Infelizmente, a gente tem muito disso, né, traduzindo para o nosso mercado, a gente ouve muitas coisas que a gente fala, não é isso. Então, assim, a nossa responsabilidade é gigante nesse sentido, né? Como aí falando do nosso papel como profissional de marketing, uma grande preocupação que eu tenho é esse compromisso com a autenticidade e a verdade, né? Então, falar um jeito simplista que eu poderia ter de falar que o nosso fio tem menor impacto no meio ambiente, por que ele tem menor impacto, seria falar que é um fio sustentável simplesmente sem explicar, né? Nada é 100% sustentável. A gente existe, o fato da gente existir já não é sustentável, né, em algo não sustentável. Então, assim, o que de melhor a gente pode fazer, né, para reduzir esse impacto? Então, a gente busca sempre trazer dados, a gente busca essa orientação para poder minimizar esse problema da desinformação, né? Então, esse é um outro desafio, uma complexidade aí que a gente tem. E cada mercado está num estágio, né? Então, por exemplo, lá na Europa, com a questão da regulação para sustentabilidade, essa regulação ela vai atingir muito rápido os outros mercados. Então, quem tiver produzindo de forma séria,
né? Quem quiser vender, inclusive, para a Europa, vai ter que estar em linha com essa regulação. E essa regulação, ela também prevê formas de comunicar os produtos, né? Então, não vai ter muito espaço para greenwashing, não vai ter muito espaço para... né, a gente vai ter que ter coletivamente esse compromisso. Que bacana, eu não sabia que isso estava relacionado, que essa regulamentação também regulamentaria a comunicação. Nossa, isso é super importante. Porque... Existem... Desculpa, Luísa. Imagina, pode falar. Não, eu ia falar para você que existe até, assim, já processos, né, que eles estão lançando playbooks de como você anunciar, como você comunica para o consumidor, né, um produto pela sustentabilidade. É um compromisso, vai ser um direito de operar para as empresas e tem manual. Isso é muito bacana, porque não deixa de ser um balizador. Claro, principalmente para quem quer manter relações com o continente, já tem parcerias comerciais estabelecidas, mas a gente já começa a ter um norte de onde a gente vai partir para outros países que não têm iniciativas relacionadas a isso, sabe? Já é um ótimo pontapé inicial. Exatamente. E, além disso, tem as questões das certificações de produto, né? Então, as empresas que têm esse compromisso, essa responsabilidade, elas têm certificações para garantir, né? São terceiros que estão garantindo lá que aquele produto foi feito com menos impacto. Uhum. Ou que a performance é garantida. Então, assim, tem uma série lá de critérios a serem que bacana, depois eu vou até procurar um pouco mais sobre essa regulamentação para também me inteirar. E, curioso, eu sempre que eu converso com diretoras de marketing que são globais, eu gosto de pegar essas particularidades, porque de fato, a Europa vai ter uma cultura, um comportamento, vai atender ou vai te exigir necessidades X, enquanto outros mercados vão exigir necessidades Y. Como adaptar estratégias de marketing, de marca, até se tu quiser trazer o case de Sensil Flow, seria legal, para mercados tão diferentes? Quando a gente está falando, né, com o consumidor final e fazendo um trabalho de posicionamento de marca, a gente sempre pensa, né, no propósito e na emoção que esse é o exercício, pelo menos, que eu faço, né? Que emoção que essa comunicação tem que, né? Onde a gente tem que tocar, né, aquela pessoa, né? Que problema a gente vai resolver e como a gente tem que criar consegue criar esse engajamento. Legal, porque isso é inerente ao ser humano, né? Então vai se aplicar a qualquer nacionalidade. Perfeito, é isso. Né? Eu acho que a gente, independente da cultura, né, os valores intangíveis são os mesmos para todos os seres humanos, né? A gente está falando de amor, né, que é aí um pouco de filosofia, né? Amor é o que move o mundo, é o que resolve os problemas, é o que te motiva a fazer as coisas, né? A paixão, né, por aquilo que você deseja comprar ou aquela pessoa que você tem do teu lado. Então, assim, eu busco isso, né? Fazer esse exercício de qual é a emoção, né? Como que a gente cutuca essa emoção, né? E positivo. Né, de forma positiva. Então, eu acho que isso me ajuda também como profissional de marketing e que está olhando todos esses mercados nesse exercício, né, de como posicionar a marca. Bacana, sensacional. Muito bom te ouvir falar. Pra gente encerrar, tem uma pergunta que não estava no roteiro. Eu gosto de fazer de propósito mesmo para pegar o que vier de mais genuíno de você com relação a essa pergunta. Mas é fácil, fica tranquila. Quem tá nos ouvindo agora e quer dar continuidade nesse nosso papo, vai querer saber mais informações sobre você, sobre a Nility, sobre os produtos que você tem disponibilizados no mercado. O que ela pode consumir? E aí, fica muito à vontade para nos indicar um podcast, uma série, um livro, um evento presencial. Tem gente que sempre me fala, tem gente que às vezes me fala, Lu, eu indico que as pessoas saiam da mesinha delas do escritório um pouquinho e vão lá no PDV, vão no chão de fábrica, se for o caso, enfim. O que tu recomendaria como se fosse uma extensão desse nosso episódio de hoje? Nossa, tanta coisa, Luísa, não é tão fácil, sabe? Mas tá bom, eu vou tentar ser objetivo aqui. Bom, primeiro... Precisa não, tá? Temos tempo, fica tranquilo. Então tá bom.
É uma conversa tão gostosa. Passa rápido, né? Passa Sempre rápido. que a gente vai gravar, eu falo pros convidados, não, a gente faz uns episódios de 40, 50 minutos, a galera acha que é muito tempo. Não é. Quando a gente vê, já acabou. Exatamente. Passa rápido. Assim, primeira coisa que eu recomendo, claro, é nosso canal no Instagram, né, o SensilBR, porque lá a gente faz esse trabalho de educação para moda, para o consumo, e a gente mostra as peças dos nossos parceiros, né, que são marcas que estão comprometidas com a qualidade, com a performance, com tudo isso que a gente falou aqui hoje. Que bacana. Então, acho que lá é interessante por isso, né, para todo mundo que está interessado em consumir melhor as roupas, a gente está dividindo essas informações lá. Aí, assim, olhando mais, né, de longe, eu acho que eu adoro, não é porque eu estou aqui com você, mas eu adoro podcasts. Eu acho que assim a qualidade, né, de conteúdo que os podcasts têm trazido para o mercado é um espetáculo, assim. Então você consegue selecionar o que você vai consumir, lógico, né, de acordo com o teu perfil. E lá você tem muita informação, né, nos podcasts de qualidade, né? Comprometidas com a verdade, etc. e tal. Então, além disso, eu acho que no mundo da moda, né, uma coisa muito importante é você, a partir do momento que você tem essa consciência, esse compromisso, assim, você experimentar a roupa, buscar a composição da peça que você está consumindo, como a gente falou, entender se aquilo é confortável, se retém odor ou não, se te deixa fresco, se te deixa... Porque o conforto faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Se a gente não está confortável com o que a gente veste, fica difícil, né? A gente começa mal o dia, né? Nossa, muda total a performance até no trabalho. Total, exatamente. Você tem que levantar, você tem que se arrumar. Não é legal. Outro dia eu ouvi num evento, inclusive, um ultramaratonista falando: a roupa ideal, a camiseta ideal para eu correr é a que eu não sinto que eu estou usando. É isso. É verdade. Né? Você esquecer, né? Não tem atrito. Você não pode lembrar da roupa enquanto você está lá focado na tua performance, né? A roupa está lá para cumprir uma função nesse caso, né? Então, é isso, experimentar, sentir a roupa, saber o que você está vestindo, é a nossa segunda pele. Com certeza. Pele que a gente veste. Acho que se a gente leva algo de tudo que a gente vem conversando ao longo do episódio, é isso, assim, como a gente comentava, essa consciência do que eu estou vestindo e procurar nos associarmos a marcas que têm também essa consciência, já que enquanto seres humanos, todos nós deveríamos estar preocupados com isso, se ainda não estamos, vamos passar então a estar, sabe? Acho que é muito importante essa mensagem. Obrigada, Fabi, por ter trocado essa ideia conosco aqui no Media Market Podcast. Acho que foi muito valoroso. Eu vou colocar essas informações, todas links fáceis de acesso para o Instagram aqui na descrição do episódio para facilitar para quem está nos ouvindo. E o microfone está aberto para você se despedir. A gente estava aqui, não gravamos, mas me disseram que quando eu for a São Paulo posso visitá-las, hein? Vou querer. Pode e deve. Tá feito o convite. Que bacana. Tá feito o convite. Não só o nosso showroom, que tem peças conceito, onde a gente divide tudo isso que a gente falou com você, com nossos parceiros, para desenvolvimento de novos produtos, olhando lá na frente, né? Legal. Para trazer um consumo melhor aí de moda. E também a nossa fábrica, que fica no interior de São Paulo, em Americana, que é um polo têxtil também importante, e onde a gente produz algumas dessas tecnologias. Então, tá feito o convite aqui ao vivo, comprometimento total. Tá gravado agora, não vai poder fugir. O André não vai cortar essa parte. Exato. É isso, Luísa, muito obrigada pelo espaço, foi ótimo conversar com você, adorei o papo e a gente está à disposição aqui para o que vocês também precisarem de mais conteúdos relacionados ao tema, enfim, sempre tem inovação. A gente fala que a gente é uma empresa de 50 anos, que a gente está comemorando esse ano,
com alma de startup. Nossa, com certeza. E isso ficou muito claro, assim, ao longo da nossa conversa. E de verdade, repito, fico muito grata enquanto consumidora e também enquanto profissional de marketing em saber que existem empresas vivendo de fato o propósito que defendem em todas as suas esferas, sabe? E com muita humildade de também se posicionar e dizer, estamos melhorando, mas também ninguém vive um mar de rosas, né? Não é possível, às vezes, a gente atender a tudo que a gente gostaria, estamos inseridos em vários contextos. Mas é importante esse posicionamento que vocês trazem e carregar esta bandeira. Não gosto muito dessa expressão, mas você me entendeu. Obrigada, Fabi, por ter topado conversar conosco. A nossa audiência aproveitou bastante esse episódio, tenho certeza. Obrigada, Luísa. Imagina. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acessar todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima terça. Tchau, tchau.